Olá, meu nome é Antônio Roberto Vinha. Hoje é dia 16 de abril de 2016. Falta um dia para nós termos a votação na Câmara dos Deputados Federais que vai possibilitar o impeachment de Dilma Rousseff. E ela tinha dito que queria fazer ontem às 20 horas da noite um pronunciamento. Aí iria aparecer junto com o Lula, não é assim, para tentar fazer uma defesa, alguma coisa a respeito disso. O que apareceu foi em sites, no caso do vazou, né? Vazou. Ela foi proibida de fazer isso por lei, porque o que acontece? Só pode aparecer em caso... A Presidente da República só pode aparecer para falar alguma coisa quando acontece alguma questão de Estado. Uma questão que obrigue ela a desenvolver algum projeto, explicando alguma situação necessária à organização do Estado. E o que ela foi fazer foi uma defesa político-partidária e ideológica. Então isso aí proibido por lei, né? Ela não poderia aparecer, ela não pode aparecer a qualquer tempo na televisão para fazer qualquer coisa nesse sentido. E aí jogaram então na internet como se tivesse vazado. Na verdade não vazou. Ó, tá? Então essa é a situação que foi criada para esse cenário. Nessa gravação ela fala coisas, chama de novo as pessoas que trabalham com a questão do impeachment como golpistas. A justiça já declarou várias vezes que o impeachment não é golpe. Tá? Se fosse golpe, o PT já teria feito isso várias vezes. É constitucional. Tá? Ainda assim, ela continua chamando o impeachment de golpe. Isso é uma questão ideológica, isso é uma questão filosófica, é um discurso apenas, meramente isso. E um discurso raivoso, né? Ela não está aceitando o fato de que já órgãos de justiça já declararam que sim, ela cometeu irregularidades. Então, ela está agindo como uma legítima criminosa, porque o criminoso o que ele faz? Ele nega a todo momento a culpa de alguma coisa. Aquele chamado jus esperniandis, o direito de espernear, né? Nenhum criminoso diz que é culpado. Todo criminoso sempre diz: olha, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente, eu não cometi crime algum, não fiz nada de errado. Não quer dizer que não existam provas de que ela não tenha feito a situação. Simplesmente o ato ou os atos, né, no caso de crime, eles existem, não, independente de a pessoa afirmar ou negar a sua existência, eles acontecem. Quando existem as provas, e aí eu digo responsabilidade direta ou indireta, não importa se você mesmo foi lá e roubou, mas se você era o chefe do negócio e encobriu a situação, ou se simplesmente fez de conta que não sabia, que não era com você, uma vez que você está detendo o poder, você é corresponsável, direto ou indiretamente. Então, a negação disso não muda o fato. E Dilma é responsável, sim, por esse conteúdo. E para piorar a situação, aqui nós temos da Procuradoria da República de Goiás, terceiro ofício do Núcleo de Tutelar Coletiva, Ailton Benedito de Souza, Procurador da República, tá? Falando sobre, recomendando que os estrangeiros que estão se deslocando para o Brasil não possam fazer protestos junto com os brasileiros para engrossar o grupo da Dilma e do PT. Pois é verdade, isso aí não é boataria não. Existem grupos estrangeiros
invadindo o nosso território nacional, literalmente, para agredir brasileiros num protesto contra aqueles que estão a favor do impeachment. São estrangeiros que vão promover uma guerra civil a pedido do governo brasileiro, a pedido do PT, a pedido do Lula e da Dilma, do MST, da CUT, do MTST. Eles vão engrossar as fileiras para fazer uma luta contra brasileiros. Primeiro que existe uma lei nacional que proíbe que qualquer estrangeiro possa participar de qualquer manifestação. E é exatamente isso que está sendo comentado aqui. Segundo, que isso é incitação à violência. Terceiro, isso é guerra civil. E quarto, isso é a criação de uma força estrangeira, de uma guerrilha, para a promoção de um golpe de Estado. Dilma está, de novo, cometendo vários crimes contra a Constituição Federal e ela nega que tenha sido ela. Tá? Ela nega que tenha sido algum crime e que isso seja crime. Isso é um ato de ditador, tá? Isso é um ato nazista, isso é uma prática nazista. Hitler agiu muito similar a isso. Então nós temos aqui uma realidade, um fato, né? E se Dilma não tinha cometido nenhum crime até então, agora cometeu, tá? Então essa é uma situação verdadeira. Para quem não acredita, isso também está sendo citado no Correio Brasiliense, né? Aqui, ó, Correio Brasiliense, MPF de Goiás recomenda que estrangeiros sejam impedidos de protestar. Por quê? Porque é crime. Tá? Então, não importa nem se eles vão protestar ou não. Se alguém estiver falando uma língua estrangeira e lá naquele protesto, simplesmente está cometendo um crime por estar ali. Não era para estar. É crime a simples presença dessas pessoas ali. Tá? Esse fato pode parecer pequeno, pode parecer nada ou irrelevante, mas não é. Na verdade, é para mascarar o fato de que existem poucos brasileiros de fato querendo a permanência do governo brasileiro no poder. Né? Então, o que ela tentou fazer? Ela tentou jogar a América Latina contra o Brasil. Isso aí é um crime contra a cidadania brasileira, um crime contra a soberania nacional e demonstra claramente que Dilma Rousseff não representa mais o Brasil, mas representa interesses estrangeiros no domínio, no controle absoluto do Brasil. Então isso aí é sim crime. Tá? Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Para vocês verem que se alguém está cometendo golpe de Estado aqui, não é quem está pedindo impeachment, é exatamente o contrário. E qualquer pessoa ou entidade que queira defender Dilma Rousseff está percutindo não só em crime, né, está sendo cúmplice de um crime, né, como está cometendo atos criminosos também ao defendê-la. Então, pense duas vezes antes de defender Dilma Rousseff. Dilma Rousseff não é presidente mais do Brasil. Ela ainda é de direito, mas de fato ela não é mais. Ela já cometeu crimes suficientes para que pudesse ser caçada em flagrante delito. Não aconteceu ainda por questão de detalhe ou simplesmente por uma postura de assim, ó, vamos tirar ela gradativamente das formas legais. Ela já poderia ter sido caçada desse direito a qualquer tempo com poder de polícia das forças militares. O povo pediu, em vez de intervenção militar, que é um direito constitucional, de impeachment. No meu entendimento, um erro, porque se tivesse feito a intervenção militar, já teria sido caçada imediatamente e nas formas da lei. Já existe no artigo 85 o suficiente, que ela descumpriu totalmente, os 7 itens, as condições necessárias para um flagrante delito a qualquer tempo. O povo é que não soube pedir. Tá? Essa é a interpretação que eu tenho. E realmente hoje nós temos uma situação caótica, causada por um processo gradativo que poderia ter sido evitado. Mas foi a escolha que o povo fez. Então vamos às ruas, vamos protestar, vamos promover o impeachment até o final, apesar dos pesares, mas sempre lembrem e nunca esqueçam,
Vocês poderiam e ainda podem, a qualquer tempo, chamar as Forças Armadas, clamar pelas Forças Armadas. Em caso de qualquer problema que acontecer, de guerra civil, qualquer situação, a última esperança do povo brasileiro, sim, é a força de polícia de Estado, que protege a nação, que são as Forças Armadas. Eu sempre disse isso para proteger vocês, e vocês nunca levaram isso muito em consideração. Preferiram escutar políticos que queriam preservar seus próprios cargos. Ora, se entrassem as Forças Armadas, obviamente que muitos desses que estão hoje sob o processo de corrupção perderiam seus cargos. Então, para eles é muito mais vantagem que o processo seja lento, gradativo e que tente preservá-los de alguma maneira. Desta maneira, Dilma ainda permanece no poder e faz o que faz, né? Coloca o povo brasileiro em risco. Eu torço para que tudo saia bem e nesse domingo, por favor, não deixem de se manifestar, façam a sua parte, porque o povo brasileiro precisa retornar com a democracia. Muito obrigado. Desculpe, eu tive que fazer um complemento. O pessoal da Dilma está dizendo que tem votos suficientes para livrá-la do impeachment. Das últimas horas e depois desse evento que ela jogou na internet, esse material por acaso, em seguida houveram alguns comentários, inclusive na Bandeirantes, de que ela teria os votos necessários para permanecer no poder. Isso não é verdade, né? O que acontece é o seguinte, aquela história de irem conversar com ela, esse negócio assim. Pois é, isso na realidade não é bem assim. Foi flagrado um vice-presidente da Câmara indo fazer contato com Lula, e diante desse quadro assustou muita gente, como se eles tivessem condições reais de poder fazer alguma negociação de última hora. Aquela questão, o dinheiro fala mais alto. Não é bem assim. A gente sabe que existe a questão das investigações. E o que acontece se for flagrado todo esse processo? A carreira política desse indivíduo acaba definitivamente, né? Então, porque ele depende do voto para permanecer no poder, né? Então, e também corre o risco de ser, uma vez que perca o foro privilegiado, de ser preso realmente, né? Ele tem que ter a garantia de que mesmo sem o foro privilegiado ele vai ficar sem ser preso. E essa garantia o governo não está dando ultimamente. O que acontece? Tem muita gente que está sendo preso pela Polícia Federal e pela Justiça por conta de exatamente não ter como o governo segurar essa situação. Diante disso, não só essas pessoas como seus familiares também, que seriam os possíveis laranjas a respeito disso, né, da corrupção que está acontecendo, eles estão sendo flagrados. Esse próprio vice-presidente da Câmara é um dos que está sendo investigado pela Operação Lava Jato. Então, diante desse quadro todo, a gente está sabendo que muita gente possa sim se comprometer, mas que ela não tem a maioria, de forma alguma, ela não tem a maioria, e muitas dessas pessoas têm muito a perder. Então, a gente acredita, realmente, aí entra a pressão popular, por isso que você tem que ir para a rua, para que o povo manifestando nas ruas a grande quantidade, né, da população contrária à permanência do governo no poder, ou seja, em favor do impeachment, né, a gente possa fazer a nossa parte para pressionar, sim, a postura dos deputados na hora do voto. Essa é a nossa parte, isso é o que você tem que fazer, né? Então, vamos dobrar no mínimo a quantidade de pessoas participantes da última manifestação. Nós temos essa obrigação, vamos para a rua e vamos fazer a nossa parte. Vistam verde e amarelo e vão fazer a nossa parte, né? Vamos protestar contra o governo federal e contra a corrupção nacional. Principalmente contra a corrupção nacional. A Dilma não tem os votos que diz que tem. E a prova que nós vamos mostrar isso vai ser nas ruas, pressionando os nossos deputados. Mandando mensagem, mandem mensagem para os deputados indecisos, mandem mensagem para aqueles deputados que ainda não se manifestaram e reforcem os deputados que vocês votaram, que eles já declararam que são contra o governo, reforcem as mensagens. Passem o dia inteiro fazendo isso. É mais do que necessário, é extremamente importante
que cada um faça a sua parte nesse momento. Muito obrigado pela atenção dispensada.